Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Palmeiras e Inter Miami, 2-2, empate que garantiu aí o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes. E teremos no sábado, 1h da tarde, Palmeiras e Botafogo valendo vaga nas quartas de final. Vamos trazer aí o William Tavares, o Jean Oddi, outros comentaristas aí debatendo a vitória, o empate do Palmeiras e a classificação, os gols do Palmeiras marcados pelo Paulinho e o Maurício. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago as estatísticas da partida. Do Allianz Parque, ali nas ruas, nas mediações do estádio do Palmeiras, a festa, porque é uma festa de alívio. Incrivelmente, em algum momento, o Palmeiras teve a sua classificação, não só o primeiro lugar, a classificação ameaçada, faltava um golzinho só para o Porto, e aí o Palmeiras conseguiu buscar um empate que lhe dava a condição de líder do grupo, então vai ter o jogo contra o Botafogo, que foi o segundo do grupo B. O Botafogo jogou hoje, a gente já fez uma linha sobre isso, perdeu para o Atlético de Madrid. Festa do torcedor palmeirense, eu te pergunto, Jean Oddi, festa, alegria, mas com um gostinho ali de alívio, né, rapaz? Porque flertou com o perigo algumas vezes. O jogo do Porto foi emocionante, né? Um 4-4 improvável. Pois é, tudo boa bem? Noite. Eu já falo bom dia, já que vocês são Bom tão dia, técnicos. pastor de Bom dia, boa noite. bom dia, bom dia, William, Vitor, Birner, Calçade. Pois é, a torcida do Palmeiras estava prestes a cantar Al Ahly é o time da virada, Al Ahly é o time do amor, né? Num determinado momento ali, quando o Al Ahly faz o 4-3, inclusive contra o Porto, no momento que o Porto até estava pressionando mais do que o Al Ahly. Mas, no fim das contas, o que valeu e o que pode ser elogiada dessa atuação do Palmeiras hoje é aquilo que a gente tantas vezes já elogiou em outras ocasiões em que o Palmeiras jogou mal, que é a resiliência, a competitividade, o fato de não desistir nunca, de continuar lutando até o fim, ok? As entradas positivas do Paulinho e do Alan, que foram realmente determinantes para que o time conseguisse, o próprio Maurício, né, que vem do banco também. Então, os 3 caras que saíram do banco acabam mudando o resultado, mas olha, de resto, acho que tem pouca coisa para ser elogiado. O Palmeiras tinha feito um bom jogo contra o Porto, o Palmeiras tinha feito um bom jogo, não tão bom quanto o jogo contra o Porto, mas contra o Al Ahly na vitória, e que hoje acho que ficou muito abaixo durante quase que o jogo todo. Se você tirar os 15 minutos finais ali, sobretudo depois de ter feito o primeiro gol, aí sim o Palmeiras pressiona, busca o empate, consegue marcar pela segunda vez, mas de resto, assim, tem muita coisa estranha até, de difícil explicação, né? Eu acho que, para começar a escalação, eu até estava numa live antes do jogo, né? E a hora que eu vi a escalação, eu falei, bom, é aquela escalação que a gente tem que parar um pouco para pensar como ele vai montar o time se for num 3-4-2-1. No fim nem foi, acho que foi mais um 4-2-3-1 mesmo. Sim. Ele acabou mudando também o sistema, o que é de difícil compreensão. Algumas escolhas, né? Quando ele perde o Aníbal, não colocar o Emer. Então, desde a escalação até a postura do Palmeiras em campo, até os erros técnicos enormes, um atrás do outro, de jogadores tecnicamente muito bons. Todo mundo muito abaixo hoje. Tudo de muito difícil explicação, é difícil encontrar os motivos e, como eu falei, no fim das contas, o que resta para elogiar dessa atuação do Palmeiras de hoje é a tal resiliência que a gente sempre elogia, a competitividade e o fato de que o time sempre acredita que é possível buscar um resultado, mesmo quando absolutamente nada indicava até os 30 minutos do segundo tempo que o Palmeiras pudesse buscar um empate perdendo por 2-0. Tem erro na escalação, Paulo? Cara, eu não vejo pelo seguinte, porque o Palmeiras já jogou dessa forma e teve resultado outras vezes, né? Assim, o Marcos Rocha não é um estranho, né? O que ele tinha, ele vinha, era construindo um formato com o Giai, que é lateral direito também, Marcos Rocha é lateral, Marcos Rocha pode jogar por dentro, como você olha até pela movimentação dele, ele está muito por dentro, o Estevão aberto, então ele pode ficar ao lado dos zagueiros, porque é o seguinte, o Abel, às vezes, ele é obrigado, ele faz muito isso, a olhar para o adversário.
Você pega o Inter Miami. O que é o Inter Miami? Ele joga no 4-4-2. Teoricamente, esse 4-4-2 tem Messi e Suárez à frente, que não vão marcar ninguém. Então, é um time que não sobe para marcar pressão no adversário. Por quê? Porque o Suárez ele manca no aquecimento. Ele mal consegue andar. Você vai fazer o Suárez e o Messi aqui, ó, pá, dando na pancadaria com os caras. Não consegue. Não, Nem que eles quisessem. Esquece. mesmo se eles Não dá. quisessem. Se eles se colocarem à disposição, o Mascherano tem que falar. Não. Então, o que acontece? Aí tem a inteligência do time, do jogo, do Mascherano, do Messi, do Suárez. O Allende, sem a bola, ele fecha 2 linhas de 4 e os outros 2 ficam onde ele quiser. Messi e Suárez. O Allende, camisa 21, volta, fecha a linha. Com a bola, o Allende vai para o ataque, o lateral sobe e o Messi vem jogar nos vazios. Então, você viu o Messi o tempo todo no vazio. Porque o Messi já... Como é que foi a vida no Messi a partir de determinado momento no Barcelona? Jogar entre linhas. Ele não joga colado no marcador, ele joga saindo da marcação. Hoje, mais ainda. E se for preciso baixar para pegar a bola do zagueiro, tudo bem. Então, teve momentos que o Messi vinha receber bola dos zagueiros, o lateral estava aberto, o Allende, que era, teoricamente, o ponta, para ficar mais fácil, estava do lado do Suárez, por quê? Porque é o cara que tem velocidade. O Suárez não tem a velocidade mais. Embora tenha feito um gol, tenha deixado o Fux sentado e o Lucas, o Evangelista. Evangelista. Também, quer dizer, um absurdo. Tecnicamente, eu nunca vi um Palmeiras tão mal. Porque, às vezes, um setor não está bom, um jogador não está legal. Hoje, ele foi generalizado por lances de cruzamento para ninguém. Aquela bola que vai para a linha de fundo, cruza para trás, para pegar alguém na marca do pênalti, não tinha ninguém. Jogador de frente para o gol que resolve passar a bola porque não tem a confiança de bater. Quer dizer, um negócio, sim, assustador. Assustador. Se você olhar só para o placar é absolutamente aceitável. Você fala, o Palmeiras tem 2 vitórias, o empate garante primeiro lugar, tá tudo certo. A maneira como o placar foi construído, ela é preocupante, porque este jogo não serve para jogar o Mundial. Esse jogo não leva o Palmeiras, este jogo ruim, não leva o Palmeiras para outras fases. Então o Palmeiras tem que entender o que aconteceu, o que tomou conta da equipe, porque ele enfrentou uma equipe que não marca lá na frente e que te deixa chegar no meio de campo com a maior tranquilidade. Então, a primeira fase de construção do Palmeiras é uma tranquilidade, porque o Messi e o Suárez não vão bater em ninguém. Cara, e o Palmeiras assim não conseguiu jogar. Então, é preocupante. Placar, ok. Porque classificou, ficou em primeiro. Atuação desastrosa. É isso. O que explica, hein, o Birner, essa queda degrau a degrau do Palmeiras? Fez um bom jogo mesmo contra o Porto, parou no goleiro. Aí, para mim, foi bom o jogo contra o Porto, sim. Aí, contra o Al-Ahly já tem uma queda, né, considerável. E hoje, a pior partida do Palmeiras, eu diria até, pior partida de um brasileiro na competição. De muito tempo do Palmeiras. E do Palmeiras de muito tempo. Acho que na temporada a gente não viu nada igual. Tão incompreensível quanto isso. Exatamente. Incompreensível. E não é colocar água no chope. Classificou em primeiro, tá ótimo, maravilha, tá ok, né? Mundial e tal, mas bacana. Não serve, né? Mas tem que ter um ponto de atenção, a gente está aqui para analisar isso. Boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. O Palmeiras que eu espero ver, que não precisa ser um Palmeiras primoroso, épico, espetacular, ainda não estreou no Mundial. Ele fez um bom jogo contra o Porto. Bom. O Porto não ganhou de ninguém. O Porto é reformulação, o Porto tem um elenco pior que o do Palmeiras. Falei disso, inclusive, depois do jogo do Palmeiras e Porto. Pegou o Al-Ahly, o jogo estava travado até ter um gol contra. E aí o Al-Ahly foi para cima, o Palmeiras no contra-ataque, mas se defende muito bem. Hoje nem isso. Hoje nem isso defendeu muito bem. O futebol que o Palmeiras jogou nesses 3 jogos, talvez não sirva nem para o Palmeiras passar do Botafogo. A minha questão é, o Palmeiras pode jogar muito mais. O Palmeiras tem o 2º melhor elenco entre as 4 equipes brasileiras que estão no Mundial. O Fluminense já fez um belo jogo contra o Dortmund, o Botafogo fez um jogo épico defensivo contra o PSG. Desculpe. Fez um jogo razoável contra o Atlético de Madrid. Primeiro tempo contra o Seattle Sounders. Tudo bem. O Flamengo, a senhora partida contra o Chelsea, uma partida muito segura na estreia. E o Palmeiras ainda não jogou futebol que nem fica perto do que seu elenco pode oferecer. E eu tenho algumas questões com o Abel Ferreira. Vai lá.
Parte delas explica o que está acontecendo. Primeiro, o Inter Miami é um time que tem muita dificuldade de saída de bola. É um time muito limitado tecnicamente. O Abel foi ultraconservador e, mais uma vez, começou o jogo sem pressionar a saída de bola. É sempre a mesma coisa. A pressão começa a 10, 15 metros ali da frente da linha do meio de campo. Quer roubar a bola, desculpe, ali, para, dali em diante, com o espaço aberto, fazer o gol. Eu entendo fazer isso em muitos jogos. Eu gosto da ideia. Não contra o Inter Miami. O Inter Miami, com um monte de dificuldade de sair jogando, você pressiona a saída de bola do Inter Miami. Você confia que no lançamento longo, contra o Suárez e contra o Messi, que vão ficar adiantados, como disse o Calçade, os seus zagueiros no corpo vão ganhar as jogadas, vão antecipar, fisicamente muito mais inteiros. O jogo que o Abel fez hoje foi um jogo que não tem nada a ver com o elenco do Palmeiras. Tem a ver com um excesso de zelo, nesse caso desnecessário, do técnico do Palmeiras. Outra coisa, a construção ofensiva do Palmeiras, isso é na temporada inteira quase, tá? Não é só agora. Ela é de poucas alternativas com o Abel. É um time muito forte no contra-ataque. Alguns jogos têm umas tabelas em função ali, mas depende muito das individualidades dos jogadores. E a jogada aérea é muito forte. Então, tem virtudes. Só que esse elenco do Palmeiras é para muito mais do que isso. Esse elenco do Palmeiras é para jogar um futebol... Você, assim, não precisa ser exatamente igual ao melhor futebol do Flamengo. Mas é para ficar em 80% do caminho. Dali. Ele tem um senhor elenco com jogadores de várias características e alternativas diferentes para essa equipe. E a impressão que eu tenho, e eu espero realmente que ele me desminta ou que ele me contrarie, porque eu não estou fazendo uma afirmação definitiva, que ao longo da temporada ele saiba usar os jogadores melhor, ofensivamente, sem perder força defensiva. Porque a impressão que passa, ele está parecendo me lembrando um pouco o Simeone. Quanto mais jogadores bons você deu para ele, mais dificuldade ele teve. Porque tem que fazer o time jogar, o time não joga. E me parece, por exemplo, vou dar um exemplo. O Palmeiras vai pegar o Botafogo. 50-50. Não tem favorito. Sim. Porque eu repito, apesar de tudo que eu estou dizendo, o Palmeiras é muito forte. O Palmeiras tem todas as chances de ganhar do Botafogo, exatamente as mesmas chances que o Botafogo tem de ganhar do Palmeiras. Mas, taticamente, o jogo seria mais confortável para o Palmeiras, não estou falando que seria mais fácil, só taticamente, que é só uma coisa do jogo. Tem o mental, tem o físico, tem o técnico, quanto o PSG. Por quê? Porque o PSG ia fazer aquilo que o Palmeiras quer. Ter a bola, adiantar as linhas, dar espaço para o contra-ataque, pressionar alto, tudo exatamente como o Palmeiras gosta. Então, você me pergunta por que o Palmeiras fez isso. A ideia de jogo do Abel, eu discordo dela contra o Inter Miami e concordo muitas vezes. 2, a ideia é mal executada, aí não é só o Abel, porque é um grande treinador, a gente olha para os jogadores. E 3, chega em algum momento, por ser o Mundial, está pesando. O que está servindo de estímulo para o Flamengo, o que serviu de estímulo para o Botafogo, o que serviu de estímulo no jogo contra o Fluminense, contra o Dortmund, está pesando para o Palmeiras. Talvez porque ainda não enfrentou um adversário como o Dortmund, ou um adversário como o Chelsea, ou como o PSG, que são adversários muito maiores que os adversários que o Palmeiras enfrentou. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Palmeiras e Inter Miami, e o Verdão está garantido nas oitavas de final. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida do empate entre Inter Miami e Palmeiras, 2-2. Deixa eu colocar aqui, só salvar. Estou salvando aqui, vou colocar na tela para a gente analisar juntos aí as estatísticas. Já na tela aí, ó, posse de bola, o Inter Miami teve mais, 54% a 46%. Gols esperados, 1,49 do Palmeiras, 1,34 do Inter Miami. Total de chutes, 22-8 para o Palmeiras. Chutes no gol, chutes certeiros, 7-3 para o Palmeiras. Chances perigosas criadas, Inter Miami teve 3, o Palmeiras 2. Escanteios, 7-0 o Palmeiras. Impedimentos, o Inter Miami teve 3 e o Palmeiras teve 1. Passes completos, Inter Miami teve mais, 455, e o Palmeiras teve 367. Então tá aí as estatísticas da partida. Palmeiras garantido nas oitavas de final. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.